E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje eu vou explicar uma das propriedades das potências. É a propriedade referente à multiplicação de potências que têm a mesma base. Mas antes de irmos para a explicação, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades que são postadas diariamente. Então vamos analisar esta propriedade. A propriedade que eu vou explicar envolve a multiplicação de potências que possuem a mesma base. E para explicar esta propriedade eu vou utilizar um exemplo. Neste exemplo nós temos 2 elevado ao cubo multiplicado por 2 elevado à quarta potência. E em um primeiro momento eu vou resolver as duas potências e multiplicar os resultados. Pensando nisso, se eu considerar 2 elevado ao cubo, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Uma vez que o fator 2 vai se repetir o número de vezes que eu tenho aqui no expoente, que nesse caso é igual a 3. Além disso, eu sei que 2 elevado à quarta potência é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o fator 2 se repete 4 vezes, porque o expoente que eu tenho aqui é o número 4. Então pensando na primeira potência, ou seja, 2 elevado ao cubo, eu tenho 2 vezes 2, que é igual a 4, vezes 2, que é igual a 8. E agora no caso da segunda potência, que é 2 elevado à quarta potência, eu tenho 2 vezes 2, que é igual a 4, vezes 2, que é igual a 8, vezes 2, que é igual a 16. Portanto, eu tenho 8 multiplicado por 16. E 8 vezes 16 é igual a 128. E dessa forma, nós resolvemos cada uma das potências e depois multiplicamos os resultados. E se analisarmos, nós tínhamos uma multiplicação de duas potências que tinham como base o número 2. E agora nós vamos resolver este exemplo utilizando a propriedade das potências e explicando o porquê da propriedade ser verdadeira. Quando nós temos uma multiplicação de duas potências que possuem a mesma base, e que eu estou exemplificando como a elevado a m multiplicado por a elevado a n, eu posso apenas repetir a base e somar os dois expoentes. Mas por que eu posso somar os dois expoentes? Então vamos analisar aqui no nosso exemplo que eu acabei de resolver. Eu tinha 2 elevado ao cubo e 2 elevado à quarta potência. E no caso 2 elevado ao cubo, eu sei que o meu fator 2 se repete 3 vezes. E quando eu tenho 2 elevado à quarta potência, eu sei que o meu fator 2 se repete 4 vezes. Então se eu considerar o total, o fator 2 foi repetido 7 vezes. Ou seja, o resultado de 3 somado com 4. E é por isso que quando eu tenho uma multiplicação de duas potências ou mais potências que possuem a mesma base, eu posso repetir a base e somar os dois expoentes. Então vejamos como seria a resolução deste exemplo utilizando a propriedade que eu acabei de explicar. Nós tínhamos 2 elevado ao cubo multiplicado por 2 elevado à quarta potência. Então eu poderia repetir a base 2 e somar os dois expoentes, 3 mais 4. E ao somar os dois expoentes eu teria 2 elevado à sétima potência. E 2 elevado à sétima potência era justamente o que eu tinha aqui, o fator 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes. E pensando nisso, eu teria 2 vezes 2, que é igual a 4, vezes 2, que é igual a 8, vezes 2, que é igual a 16, vezes 2, que é igual a 32, vezes 2, que é igual a 64, vezes 2, que é igual a 128. E assim podemos observar que chegamos ao mesmo resultado utilizando a propriedade das potências. Agora nós vamos analisar um outro exemplo e resolvê-lo utilizando esta propriedade. O exemplo é o seguinte, nós temos 2 elevado ao quadrado multiplicado por 2 elevado ao cubo multiplicado por 2 elevado à quarta potência. E aqui eu posso observar que eu tenho uma multiplicação de 3 potências que possuem a mesma base. Então eu posso repetir a base e somar os 3 expoentes, ou seja, eu terei 2 elevado a 2 mais 3 mais 4. E 2 mais 3 é igual a 5, mais 4 é igual a 9. Então eu tenho 2 elevado à nona potência. E ao calcular 2 elevado à nona potência, eu vou obter 512. E assim nós resolvemos este segundo exemplo utilizando apenas a propriedade. Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação a respeito desta propriedade? Se for o caso, escreva nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito desta propriedade das potências. Não se esqueça de se inscrever no canal, assim você fica por dentro das novidades que são postadas todos os dias. E confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.